Podemos sentar um instante, por favor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, em continuidade ao novenário que nos prepara para bem celebrar a festa da nossa padroeira. No ano de 1830, a Virgem Maria aparece a Santa Catarina do Lac, uma freira, irmã da Caridade de São Paulo, São Vicente de Paulo. Depois esta devoção, que logo for acolhida pela Igreja, se espalhou pela França e depois para todo o mundo. E a Virgem manda que Santa Catarina fizesse uma medalha. Na frente, essa imagem que nós temos, com aquela frase que a gente sempre costuma rezar: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E com esta frase, deu-se a fundamentação para o dogma da Imaculada Conceição. E atrás desta imagem, a letra M, com a cruz, 2 corações, um coroado de espinhos, com a coroa de espinhos, e o outro coração trespassado pela lança. E aquele que usar esta medalha terá a proteção da Virgem. É um amuleto. O fato da gente usar esta medalha ainda hoje, desde jovem, eu tenho esta medalha comigo. Porque confiando na proteção da mãe, a gente chega a Jesus. Meus irmãos, nós estamos no mundo onde tudo há uma grande inversão de valores. Cada vez mais vivendo o esfriamento da fé, o distanciamento de Deus. E nós achamos que nós vamos viver nesta calmaria por muito tempo. Os tempos são sombrios. As leis que estão sendo aprovadas, favoráveis a aborto, eutanásia, ideologia de gênero, divórcio, drogas, tudo mais. O grande São Bento XVI dizia que cristianismo, voltará às catacumbas. Olha o exemplo que a Igreja coloca para nós dos mártires, vermelho porque derramaram o seu sangue como Jesus, vietnamitas. Os missionários espanhóis começaram a evangelização e foi crescendo de forma rápida o número de cristãos neste país da Ásia, o Vietnã. Causando o ódio dos governantes, que começou a perseguição. E quanto mais eles perseguiam, mais o número aumentava.
Era igual massa de bolo, quanto mais bate, mais crescia. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Começaram a desterrar os cristãos, a tomar os seus bens, a tormentos cruéis, cárceres, suplícios. Mas quanto mais eram humilhados, mais o seu amor a Jesus crescia. O santo André, que era sacerdote, preso 2, 3 vezes. Na primeira igreja pagou o resgate. Na segunda, ele não quis que pagasse o resgate para ele, porque entendeu que como Jesus iria derramar seu sangue. O martírio é graça, porque não é fácil suportar os tormentos, os cárceres, a humilhação. O exemplo de Cecília, poucos dias celebramos, e ainda continuar firme. Por último, eles colocaram a cruz, que era para eles pisarem e subjugar a sua fé. Eles abaixaram-na e beijaram a cruz. E aí eles assinaram sua sentença de morte. Vejam que estes santos são quase contemporâneos, melhor dizendo, a aparição de Nossa Senhora. No ano de 1800 e pouco, que eles foram martirizados. Primeiro fora beatificado um grupo, depois outro grupo, e o São João Paulo II juntou esse grupo de mártires vietnamitas, número de 117, e canonizou, reconheceu a sua fé heróica. A igreja não faz ninguém santo, apenas reconhece sua fidelidade e seus atos heróicos, que para nós são exemplos. No ano de 1833, André fora preso. 839, preso pela terceira vez. Vejam como são quase no mesmo tempo. Então que estes santos mártires nos ajudem, para nós também sermos perseverantes, sermos autênticos em nossa fé, para que a gente não se deixe levar pelas coisas que o mundo oferece, para que antes possamos agradar a Deus. São Francisco já dizia que sua regra de vida era a observância do Evangelho. Esta data demonstra grande força da união da fé comunitária. É o exemplo dos santos, dos mártires. E durante o Império Romano, o Apocalipse, muitas vezes a gente acha que é um livro de previsão do futuro, uma linguagem apocalíptica. Tem no Evangelho, tem no Antigo Testamento, uma linguagem dos sinais. Os cristãos começaram a ser perseguidos por Nero. Nero matou muito cristão.
derramou muito sangue. Os cristãos eram jogados na arena e aquele público era diversão para o povo, matar cristão. Quantos cristãos não negaram a sua fé? Mas quantos cristãos foram fiéis até o fim? Qual é a mensagem do Apocalipse? João dizendo que a Babilônia, alguns dizem que a igreja é loucura, Babilônia é Roma. Caiu a grande prostituta, sinal da perversidade, sinal do mal, porque Jesus já venceu uma vez por todas o pecado, o mal, na cruz do Calvário. Por maior que seja a provação, devemos olhar para a cruz, como fez André e seus companheiros, beijar e nunca negar a nossa fé. Ser cristão na alegria, ser cristão no sofrimento e até no derramamento de sangue, se necessário for. Nós militares prometemos, no dia da nossa formatura, defender a vida do outro, mesmo com risco da própria vida. E nós devemos ser firmes, não ter medo, colocar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, que caminha conosco todos os dias até o final dos tempos. Então, na imagem da medalha milagrosa, tem lá esse coração coroado de espinhos. Tem um coração que fora trespassado pela lança, para dizer que a mãe, que o Senhor e Maria estão sempre conosco. O texto do Evangelho, discursos escatológicos de Lucas, também numa linguagem apocalíptica. Se a gente começa a ler esse capítulo, quando Jesus chega a Jerusalém, ele expulsa os vendilhões do templo, repreende os apóstolos que se encantam com aquela beleza do templo. Ele faz uma profecia que este templo vai cair, não ficará pedra sobre pedra. O Evangelho não é para nos colocar medo, mas é um texto que deve nos despertar a esperança. Porque o Evangelho é uma boa notícia, quer nos mostrar que Jesus, templo vivo, a pedra angular, ele já venceu a morte. Que estas realidades são passageiras. Daí a alegria dos mártires. O que pode fazer? Tirar a vida. Mas o que nós devemos ter medo é daquele que pode matar a alma e o corpo. Jogar a alma e o corpo no inferno. Deste devemos ter medo, mas aquele que pode tirar apenas a vida não termina com a morte. Mata o corpo, mas não mata a alma. Agora, a condenação, sim. Vejam que todos esses sinais que aparecem, terremotos, guerras, fome, peste,
Olha o que está acontecendo no mundo afora. Olha essa guerra horrenda. É uma coisa que a gente não consegue imaginar, compreender a grandeza da loucura do homem. Parece que o ódio, cada dia, cresce mais, jogando bomba, destruindo a cidade, destruindo agora as fontes de energia, em pleno frio, não se coloca no lugar do outro. E não é só, a guerra não é só lá não. E em muitos lugares, da fome, da perseguição aos cristãos, muitos países da África, pela linha do Islã radical, estão perseguindo muitos padres, freiras, pastores, pelo simples fato de serem cristãos. Aí vem a pergunta para nós: nós teríamos coragem? Hoje, o Brasil ganhou, muitos católicos estão, enchendo o pote e comemorando. A seleção brasileira é mais importante do que a celebração da missa. A gente coloca as coisas no lugar de Deus. Deus é prioridade em nossa vida. Nós alimentamos a nossa fé. Nós temos a coragem, quando vem a perseguição, serão mortos pela espada, levados presos para outras nações. Jerusalém, a cidade santa, no ano 70 depois do Cristo, fora esmagada. Aquele templo com toda a sua beleza, com todo o seu esplendor, foi levado a pó. E apareceu agora um outro e reconstruiu o templo de Salomão. O Senhor já diz: destruir esse templo e em 3 dias eu o levantarei de novo. Porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Às vezes, quando eu estou fazendo caminhada ou bicicleta na litorânea, tem lá um povo que gosta de rezar no monte. Estão subindo lá aquele monte de areia para rezar no monte. Quando o Senhor diz: entra no teu quarto, reza em segredo, e o Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Termos tempos, meus irmãos, para a oração. A oração é o combustível da nossa fé. E assim, quando todas essas coisas estiverem acontecendo, o Senhor diz: olha, cuidado, para vocês não serem enganados por esses falsos pastores, por esses falsos profetas. Quem é que sabe qual vai ser o dia? Ninguém, só o Pai. Nem os anjos sabem. Por que os adivinhos aí, quando começou o ano 2000, quem não se lembra que o mundo ia se acabar, que o mundo vai se acabar? Ninguém sabe, isso não é da nossa conta. O que é da nossa conta é estarmos preparados como as virgens prudentes. Estar com as nossas lâmpadas acesas e ainda ter uma reserva. Vigiar e orar para não cair em tentação. Quem está de pé, cuide para não cair. Porque se a gente não está firme, não está preparado, ele conseguiu enganar a Eva. Ele é muito astuto, ele é o pai da mentira. Nos desvia do nosso caminho. Meus irmãos, certos é que ele vai voltar.
Mateus, no discurso escatológico, diz que ele voltará glorioso sob as nuvens. E assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, ele também irá separar o justo dos injustos. Cada um vai receber exatamente aquilo que merecer, nem mais nem menos. Não adianta a gente querer enganar a Deus, porque quando Ele voltar, quem tiver preparado, quem tiver com a roupa adequada, vai participar da festa. Se não tiver, será jogado na escuridão. E este é o tempo favorável. Este é o tempo da graça, que o Senhor nos convida a nos libertar do pecado, sair da escuridão, vir para a graça. Porque a graça de Deus só irá nos atingir se a natureza estiver pronta. Graça pressupõe a natureza. Minha Nossa Senhora das Graças, me ajuda, mas faça a tua parte. Então, quando o Senhor voltar, será, com certeza, poderá ser motivo de tristeza, mas para aqueles que estão atentos, para aqueles que estão preparados, para aqueles que tudo fizeram conforme a vontade do Senhor, será momento de grande alegria. Levantai a vossa cabeça e alegrai-vos, porque a vossa libertação está próxima. É para isso que nós estamos caminhando, porque um dia queremos estar com o Senhor. Como fizeram os santos vietnamitas, como fizeram tantos outros santos e santas que nos precederam, que também nós sejamos fiéis. Que Maria caminhe conosco e nos proteja das ciladas do inimigo, para que quando o Senhor voltar, nos encontre de pé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.